Amém. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 3 textos nesta mensagem, cujo título, Ele está te chamando. Você pode ser profeta em quem está do teu lado? Dá uma cutucadinha assim no ombro da pessoa do teu lado e fala, Ele está te chamando. Fala para o outro lado também. Fala como se você fosse fazer assim um cochicho. Fala assim, Ele está te chamando. Fala aí, Ele está te chamando. Você sabe que Deus chama a gente todo dia? Todo dia. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Se você tem sua Bíblia, abra ela. Se você não tem, compre uma. Tem Bíblia no Mercado Livre por R$10. Não posso, pastor. Me procura, eu vou te dar uma Bíblia. A Bíblia é uma espada. A gente tem que ter ela na mão. Se você tem no celular, você pode acessar também. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Fala comigo, Ele chama as suas ovelhas pelo nome. E as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Amém? Um segundo texto, também no Evangelho de João, capítulo 16. João 16, os versos 12 e 13. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar. Tenho ainda muito que dizer, está dizendo Jesus, para os discípulos, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Me perdoe, mas eu vou voltar no verso 12. Por favor, verso 12. Jesus diz, tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Deixa aí no cabide. Vamos lá para o primeiro livro de Samuel, Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 18 versículos. Este capítulo em especial fala do chamado de um menino que se torna o primeiro profeta, sacerdote e juiz. Samuel é filho de uma mulher estéril que concebeu diante do clamor de um propósito que fez diante do Senhor, chamado Ana. E ela, quando vai adorar, ela diz, Senhor, se eu tiver um filho, ele vai te servir.
eu vou levá-lo para que ele te sirva. E a Bíblia diz que quando Samuel tinha aproximadamente 8 para 10 anos de idade, ele foi levado para servir ao Senhor, junto com o sacerdote Eli. Então Samuel era pequeno, era um menino, e ele estava lá, servindo ao Senhor. E esse texto então diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E naqueles dias raramente o Senhor falava. Repita comigo: raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Você consegue imaginar um tempo desse? Um tempo de escassez da voz de Deus. Um tempo em que as pessoas não conseguiam ouvir Deus, não porque não estavam preparadas, porque Deus não falava. Um tempo em que elas até queriam, talvez, enxergar algo de Deus, mas as visões, elas não eram frequentes. Construa isso no teu espírito e vamos caminhar. Verso 2 diz que certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos e ele já não conseguia mais enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e Samuel respondeu: estou aqui. E ele correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não, eu não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, eu não chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor não havia lhe sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli então percebeu que era o Senhor que chamava o menino. Ele disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo que falei contra a sua família no começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Atenção, pais, preste atenção nesse verso 13. Se você é pai, se você é mãe, leia esse verso 13 de novo. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, e seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, e teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. E ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim.
Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Fala comigo, contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer bem. Só até aí. Feche teus olhos um pouquinho. Quero orar com você de novo. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Estamos diante, Pai, do melhor alimento. Um alimento que sacia, Pai. Sacia a nossa alma. Um alimento que preenche o vazio. E aqui tem pessoas vazias. Aqui estão, Pai, pessoas tristes talvez, angustiadas talvez, deprimidas talvez, fracas talvez, doentes. E eu te peço agora, em nome de Jesus, preencha este vazio com a tua voz, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Ele está te chamando. Nós lemos 3 textos, eu quero aqui, como de costume, explicar cada um deles para contextualizar o nosso tema e depois voltarmos ao desenvolvimento. O primeiro texto, João capítulo 10, muito conhecido. Jesus fala dos falsos pastores, fala das falsas vozes. E quando ele vai ensinar, ele diz: mas as minhas ovelhas. Por falar nisso, cadê as minhas ovelhas? Aleluia. Mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus, aquelas que de fato são ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus. As ovelhas de Jesus, diz o texto, elas não são confundidas com outras vozes. As ovelhas de Jesus só ouvem a voz de Jesus e elas obedecem apenas à voz de Jesus. Isso significa que, se eu estou sendo confundido, se eu estou ouvindo vozes e estou caminhando por outros lugares que eu não deveria, o problema não está na voz de Jesus. O problema é que eu não sou ovelha de Jesus. Porque a ovelha de Jesus, ela não ouve outra voz. Jesus está falando isso, não está? Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas não seguem as vozes estranhas. O problema do mundo, o problema das pessoas que não têm Jesus, não está na voz de Jesus. O problema está em identificar esta voz e se transformar numa ovelha, e a partir desse momento seguir a voz daquele que de fato está te chamando. Aleluia. E por isso você veio aqui nesta noite para um culto tão especial de ceia, de batismo, para ouvir de mim. Ele está te chamando. Ele te chama. Pastor, mas eu não ouço. Talvez seja porque você ainda não se tornou uma ovelha dele. Mas pode ser também, João 16 que a gente leu, que você esteja frustrado. Por quê? Porque você queria estar ouvindo mais. Você já queria estar ouvindo mais, você já queria estar mergulhado, você já queria estar sendo preenchido, você já queria ter revelações, visões, profecias. Jesus diz: eu ainda tenho muito para dizer a vocês, mas vocês ainda não podem suportar. E o terceiro texto? O terceiro texto conta a história desse menino Samuel que estava lá deitado.
simplesmente ao lado da Arca da Aliança. E deitado ao lado da Arca da Aliança, Deus começa a chamar ele e dizer: Samuel! E ele achou que quem estava chamando era Eli. E ele vai falar com Eli e fala: Eli, você me chamou? Ele diz: não chamei, volta a dormir. Passa um tempo: Samuel! Ele corre lá: Eli, tu me chamou? Eu não chamei, menino, volta a dormir. Passa um tempo de novo, Deus chama ele: Samuel! Elisandro! Me chamou, Senhor? Não, eu não chamei, não. Mas Eli, que conhecia a voz do Senhor, ele disse para Samuel: Samuel, se ele chamar de novo, você diz apenas: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E quando a voz surgiu de novo: Samuel, Samuel, Samuel simplesmente respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, tem muitas vozes que falam conosco. Muitas. Inclusive, existem vozes literais e vozes não literais. Existem pessoas que nos procuram e dizem: pastor, ora comigo porque eu estou ouvindo vozes. Eu tenho a sensação de que tem gente me chamando. Tem uma voz aqui na minha cabeça. Tem uma voz que está me mandando fazer isso. Tem uma voz que está me mandando fazer aquilo. São vozes literais. Mas existem vozes que nós acabamos ouvindo, e muitas, que não são literais. Vou te dar um exemplo. A voz da moda. A moda é aquilo que representa a maior incidência de repetição num determinado local. Então, o que é a moda hoje em dia? Vamos citar um exemplo de casamento. Infelizmente, não é mais moda casar. Casar só é moda na igreja. Então, se tem pouca gente casando, quando os adolescentes vão se tornando jovens, adultos, se entrar na moda, casa ou não casa? Não casa. Não é mais moda o pai e a mãe levar o filho para a igreja. O que o mundo ensina, o que a voz do mundo ensina é: quando ele crescer, ele escolhe o caminho que ele quiser. Essa é a moda. Enquanto que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for grande, não se desviará dele. A moda talvez seja aproveitar as oportunidades que batem à tua porta para você ganhar um pouquinho mais. Vai ganhar um troquinho a mais. Vai engordar o orçamento. Mas talvez não importa de onde vem esse dinheiro. Não importa se esse dinheiro vem de uma forma lícita, abençoada, de trabalho. Eu preciso pensar em mim. Então tem muitas vozes que falam conosco. Muitas delas são literais, mas outras elas vão falando por meio da cultura, dos hábitos, dos costumes. Às vezes a gente vai repetindo coisas e fazendo coisas simplesmente porque um dia o meu pai fez, a minha mãe fez, e a gente nem sabe por que está fazendo isso. Então tem vozes que não são vozes, mas falam conosco. Agora, tem uma coisa que a gente precisa ter em mente: Deus fala constantemente. O problema, irmãos,
é que nem sempre estamos dispostos ou prontos, capacitados para discernir o idioma de Deus, para entender o que Deus está falando. O texto que a gente leu de Samuel, Deus fala o que para Samuel? Deus diz: olha, Samuel, eu quero dizer para você que quem deveria estar aqui eram os filhos de Eli. E não dá tempo da gente explicar. Mas quem deveria estar ouvindo a voz de Deus ali no lugar de Samuel eram os filhos do sacerdote Eli. Mas eles fizeram coisas desprezíveis. Então quem deveria estar ouvindo aquela voz eram os filhos de Eli. Mas os filhos de Eli não aprenderam o idioma de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você. Deus não deixa de falar. A voz de Deus, a palavra de Deus, ela não deixa de se cumprir. O que muda são aqueles ouvidos capazes de entender o que Ele está falando. Deus, Ele nunca cessa os seus planos. Deus, Ele nunca deixa congelada a sua promessa. Deus, Ele nunca deixa de falar, de agir. As coisas continuam caminhando. Mas às vezes nós atrasamos esse processo na nossa vida, porque não entendemos, ou fizemos de conta que não entendemos, quando Ele nos chama. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Jesus veio para quem? Veio para os judeus. João 1, veio para o que era seu, mas os seus não o... O que Deus veio fazer? Deus veio falar para o povo judeu: olha, eu estou trazendo o Messias para você. Mas eles não entenderam. Eles desprezaram a voz de Deus. Você lembra que vieram uns magos? A gente está chegando no Natal, e aí vem a história dos magos, né? E eu me lembro quando eu era criança, eu sempre ouvia falar dos reis magos, e eu sempre falava que eram 3. Quem ouviu também que eram 3? Olha aí, quase todo mundo, né? Ah, os 3 reis magos. Até naquelas encenações que a gente fazia na novena, a gente ia de 3, né? Irmão, a Bíblia não fala de 3. A Bíblia fala de uns reis magos. E eles levaram 3 presentes. Então a gente confunde os presentes com os reis magos. E esses magos, eles vieram do Oriente. Ou seja, eles vieram de um lugar cujo povo não era escolhido. E eles batem na porta de quem? Eles batem na porta de Herodes, o rei dos judeus. E eles perguntam: aonde que nasceu o Salvador? Aonde que nasceu o Messias? Porque nós vimos a estrela dele. E nós viemos adorá-lo. Preste atenção. Um povo longe, um povo distante, ouviu o que Deus falou. Mas o povo que deveria ter ouvido não ouviu. Deus não deixa de falar, porque o povo que deveria ouvir não está ouvindo. E hoje, Ele não veio falar com aquele que não veio no culto. Ele veio falar com você. Não fica pensando aí naquele amigo, naquele parente, naquele cunhado, naquele irmão. Ah, ele deveria ter vindo junto hoje para ouvir essa palavra. Você que deveria estar aqui. Você veio. Então é você que Ele está chamando. Fala para quem está do teu lado: é você que Ele está chamando. É você. É você. Irmãos, a voz de Deus, ela nunca cessa. São os ouvidos que se tornam escassos. A voz de Deus não cessa, mas os ouvidos capazes de entender, eles se tornam escassos. Mas então, o que
nós aprendemos com essa experiência de Samuel? Eu quero te dar aqui 3 conselhos. O primeiro deles: não tema a raridade da voz de Deus. A Bíblia diz que no tempo de Samuel, a voz de Deus era rara. Deus, ele falava de maneira muito rara. Mas aquele tempo era o tempo da lei. Fala comigo, tempo da lei. O tempo que vivemos hoje é o tempo da graça. Fala comigo, graça. Significa que hoje está disponível, já foi derramado, está à nossa disposição o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence, fala conosco. É esse Espírito Santo que está aí falando com você agora. Então, eu não posso achar que Deus não fala mais. Eu não posso temer, agora. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você não precisa ser teólogo nem físico. Olha para o céu. Entenda que isso não é obra do acaso. Não foi uma explosão, o Big Bang, que causou a vida, construiu as galáxias, construiu as estrelas, fez o firmamento. Irmão, se tem uma coisa difícil é ser ateu num mundo desse. Porque para ser ateu, num mundo em que a obra de Deus está visível, é uma coisa mais difícil. Eu vou dizer, eu não sei como é que existe ateu ainda. Porque é só abrir a janela. Não quero abrir a janela. Olha para você. Cadê a Gi? A Gi. Ô Gi, levanta aí. Olha lá, a Gi está grávida. Aí você vai lá. Nas primeiras semanas, eu fiz isso com as minhas 2 filhas. Ia lá fazer o ultrassom. Tinha só uma manchinha. Não é assim, Gi? Aparece lá uma manchinha. Aquela manchinha. Aí o médico coloca o ultrassom lá. Tuque, 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 tuque. Aí aquela manchinha vai crescendo, vai crescendo. Daí quando tem lá 1 mês e meio, 2 meses, parece um ratinho. Não é verdade? Fica só com a cabecinha ali, e ali de repente vai crescendo, vai crescendo. E aquelas terminações nervosas, juntas, medulas. O cérebro, a racionalidade humana. Isso não é obra do acaso. Isso é mão de Deus. Então, eu e você temos que parar de sermos crentes céticos. Não, eu só acredito se eu ouvir a voz de Deus. Deus está falando contigo todo dia. Você vai preparar o teu almoço, tem comida na mesa, você não está passando fome. É Ele que provê. Tem gente morrendo de acidente, de câncer, de AIDS. Você está aqui cheio de saúde. É Deus falando contigo. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. A voz de Deus não é rara. Ela é abundante. Ela é abundante. Ô Babi, por favor, Romanos 1:20. Romanos 1:20. Eu não ia ler, mas vamos ler. O texto diz, Romanos 1:20. Olha que interessante. Se você quer ver a voz de Deus, quer ouvir a voz de Deus, olha para a natureza. Aleluia. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Fala comigo, claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então o cidadão, ele pode não acreditar em Deus. Não, eu não acredito em Deus. Olha para uma árvore. Olha para um passarinho.
Olha para os oceanos. Olha para a lei da gravidade. Os atributos invisíveis de Deus tornam estes homens que não acreditam nesta voz de Deus, na mão de Deus, indesculpáveis. Sabe qual é o nosso problema? A gente complica as coisas. Nós precisamos olhar para Deus com mais naturalidade, com mais simplicidade. Jesus, quando foi falar do reino de Deus, ele disse assim: olha, vocês estão dizendo que o reino de Deus está aqui, outros dizem que está lá. Eu quero dizer para vocês, o reino de Deus está dentro de vós. Eu só consigo ouvir o que Deus tem falado comigo se eu trouxer Ele para dentro de mim. Aleluia. O segundo conselho: eu preciso aprender o idioma de Deus e conhecer a sua voz. Alguém aqui já fez um exame de proficiência em língua estrangeira? Vocês sabem o que é isso? Você fez em que língua, Álvaro? Inglês. Na época que eu estava no doutorado, eu tinha feito a proficiência em inglês. Na época do mestrado, fui para o doutorado, eu tive que fazer a terceira língua, espanhol. Falei, espanhol. Espanhol parecido com português. Nem me preocupei. Deixei lá para o final. Falei, não, espanhol. ¿Acaso serei yo? Puede que yo como puede que no. Né? Reprovei 3 vezes. E no inglês, que eu achei que ia ser mais difícil, eu passei de primeira. Mas por que eu reprovei 3 em espanhol? Primeira coisa, porque eu não dei bola. Eu achei que eu já sabia. É que nem andar de moto. Eu sei andar. O cara só andou de bis. Aí pega uma 600, uma 800, uma 1000. Irmão. Eu achei que eu já sabia. Levei um tombo. E o pior de tudo isso não é achar que já sabe. O pior nessas questões são os falsos cognatos. Sabe o que é um falso cognato? É uma palavra que você acha que é e não é. É uma palavra parecida. Uma palavra que você diz, isso aqui é isso. E quando a gente fala de voz de Deus, existem falsos cognatos também. Quer ver um falso cognato? Irmão Michico, um falso cognato: amor. Amor. Gostoso falar amor, né? Fala comigo, Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Aí eu pego isso e levo para a minha vida. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Se Deus é amor, e todas as formas de amor são manifestação de Deus. Reprovou. Falso cognato. Deus é amor. Mas é também justiça. Se você está feliz, está tudo bem. Pois eu quero estar triste, mas no céu, e não feliz no inferno. Falso cognato. Vai ser feliz. Falso cognato. Você tem que buscar a tua felicidade. Falso cognato. Então quer dizer, pastor, que se tu vai para Jesus, você não vai ser feliz? Muito mais feliz que tu imagina, mas sem falso cognato. A voz de Deus não é voz que separa amor e justiça. A voz de Deus não é voz que separa amor e princípios.
Então quando eu boto tudo no mesmo saco, eu vou dizer: eles estão apaixonados, então Deus está abençoando. Eu acho que eu não preciso ser mais direto do que eu estou sendo. Veja só, chegou aqui 10 mil reais, uma oportunidade para mim ganhar 10 mil, e aí eu estou orando para Deus me mandar um dinheiro, aí chegou 10 mil, eu tenho que fazer pouca coisa, só que a polícia não pode saber. Falso cognato. Fuja. O problema, irmão, não é a voz rara. O problema é conhecer o idioma e estar disposto a obedecer quando ele fala. Não tenha medo. Não tenha medo. Por último, vou tirar o óculos. Samuel estava perto de um homem chamado Eli. Quando ele foi a terceira vez pedir para Eli se era ele que estava chamando, o que Eli falou para ele? É o seguinte, volta lá e quando ele te chamar de novo, você diz apenas: fala que o teu servo ouve. Amém? Foi isso ou não? Sabe o que Eli fez com... Sabe o que Eli fez com Samuel? Samuel estava aqui. Só fica bem leve. Samuel estava aqui, certo? O que Eli fez? Não era para cair. Samuel estava aqui. O que ele fez? Não era para cair, só caminha. Aí, para aqui. O que ele fez? Eles estão aplaudindo a mim que te segurei ele. Não. Eli reposicionou Samuel. Pode sentar, obrigado. Eli reposicionou Samuel. Samuel estava lá, numa posição, ouvindo e achando que era Eli. E Eli falou: Samuel, eu vou reposicionar você. Eu vou colocar você a ponto de saber ouvir. Sabe o que eu aprendo? Esteja perto de alguém que te reposicione. Entenda isso no teu espírito. Quanto mais perto de pessoas que te reposicionam para o lugar de ouvir a voz de Deus, melhor você vai ouvir. Tome cuidado com as tuas mesas. Tome cuidado com quem você abre o coração. Permita que Ele fale com você de maneira clara e permita ser reposicionado. Amém? Ele está falando contigo. Ele está falando com cada um aqui. E Ele nos chama a caminhar de acordo com a palavra dEle. Amém? Sabe o que nós temos aqui hoje? Nós temos 20 homens e mulheres que ouviram a sua voz, levantaram a mão e disseram: sim, nós vamos caminhar com Jesus. E eu quero pedir a vocês, diante da igreja, vocês declaram a fé em Jesus Cristo? Vocês declaram que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Vocês declaram que desejam morrer para a velha vida e nascer de novo? Amém?
Vocês querem ser testemunhas vivas deste amor de Jesus que os alcançou? Amém? Então nós vamos agora fazer com vocês um ato público. Não é a água que é milagrosa. Milagroso é o sangue do Cordeiro que morreu por eles, por mim e por você. Quando Jesus morre na cruz, Ele permite que nós estejamos hoje vivendo uma nova vida. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer a você que está aqui, que vai presenciar um batismo nas águas pela primeira vez. Por quê, pastor? Que este batismo ele não é um batismo de criança. Por que nós estamos batizando adultos? Ou talvez para você, pai, mãe, que está aqui ou ainda vai nos assistir, e você diz assim: meu filho, mas quando você era jovem, criança, nós batizamos você, e por que você vai batizar de novo? Na verdade, o batismo de fato só existe quando ele vem após a fé, porque o batismo é uma declaração pública de fé. O batismo é uma declaração de alguém que está dizendo: eu quero morrer para a minha velha vida e eu quero começar de novo. Eu creio que Jesus me dá um novo coração. Eu creio que Jesus escreve o meu nome no livro da vida. E uma criança não pode fazer isso. Uma criança não tem como crer. Uma criança não tem como se arrepender. É por isso que estes homens e mulheres estão aqui hoje. Nós vamos batizá-los diante da fé que eles manifestaram na cruz do Cordeiro. Amém? Antes de procedermos, eu gostaria de orar com você. Você pode ficar em pé? Você ouviu a sua voz, ouviu a voz de Deus. Hoje nós não vamos fazer um apelo. Hoje nós não vamos convidar vocês que querem se reconciliar. Mas eu quero orar com você que quer começar de novo hoje. Você que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Você que quer abandonar a religiosidade e simplesmente viver o novo de Deus na sua vida. Você que tem andado triste, você que tem estado em lugares distantes, você que já conhece Jesus, já foi batizado, mas está longe. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando para começar de novo. Mas você chegou aqui hoje e você diz: pastor, eu nunca tinha estado num ambiente assim, eu nunca tinha ouvido esta palavra. Pois glorifique o nome do Senhor. Ele te chama. Ele te chama. Jesus te chama. Se reconcilie com Ele. Eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, somos gratos, alegres, felizes, Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua voz que fala comigo, a voz que fala conosco. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou, Pai. Mas eu quero orar por estes que agora entregam a sua vida para Jesus. Se você nunca fez esta oração de entrega, diga hoje: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Experimente o novo dele na tua vida. Se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa começar de novo, você está arrependido do tempo em que esteve longe, está arrependido do que falou, está arrependido do que fez, Ele te chama a voltar. Ele te chama a se reconciliar. Pai, abençoa este povo, Pai.
Abençoa estas famílias. Abençoa estes homens e mulheres que hoje se reconciliam com o Senhor. Que a tua voz, Pai, seja clara e viva na vida de todos. Nós oramos e consagramos em especial a vida destes homens e mulheres que hoje descem as águas do batismo. Cuida deles, Pai. Cuida dos caminhos que eles vão seguir. Cuida dos lugares que eles vão trilhar, Pai. Eles são teus a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu quero pedir uma gentileza a todos.